Boa noite a todos! Boa noite. Agora em Brasília, 21 horas. Conhece Repita! essa... Repita. Brasília, E aí, 21 Jean, tudo bem? horas. Tudo bom, Paulo? Prazer É, ter você aqui no meu canal e eu ter você aí. Eu tô me convidando para e é um entrar no seu prazer ter canal. você aqui no meu canal, né? Você já é freguês aqui, nesse cross que a gente tá fazendo de Didascalia e Tel Club, né? Por que a gente será que tá fazendo isso, né? Pelo reino, né, cara? Sabe que o marketing digital é aquele negócio da competição, né? É você vender o seu curso como melhor do que qualquer outro, né? E Pois é. você destruir o seu concorrente, coisa do tipo. O marketing digital ele é muito violento. E aqui a gente está para fazer essa live juntos para mostrar que no reino de Deus as coisas são diferentes. Em vez de Pois concorrência, a gente é. pode criar uma atmosfera de cooperação. Na E é para verdade, isso esse é que o networking, né? A gente criar uma teia aí de plataformas aí, de pessoas que primeiro nós nos entendemos bem, somos irmãos em Cristo, né? Temos uma mesma diretriz até doutrinária, e isso facilita um pouco, mas cada qual tem a sua ênfase, né? O Jean é a cabeça pensante da dogmática, né? É o sucessor do Tomás de Aquino, alguma coisa assim, uau, agora você me em deixou Terra preocupado. Brasilis. Já viu aquele filme que tem um espírito que sobe na cacunda do cara, cara? Agora eu tô sentindo uma dor nas costas aqui. Se tivesse um infravermelho agora pra ver o que tá atrás de mim. Obrigado Mas aí. e eu Obrigado sou pelo e eu elogio. sou e eu sou e eu sou a pessoa do texto bíblico, né. Na verdade, nosso trabalho depende um do outro, não Com só em certeza. termos aí de teologia ou de área de estudo, mas até em termos aí de fraternidade. Todos nós devemos estar juntos aí no propósito de servir a igreja. E nós, como 2 comunicadores, nós estamos aqui para servir a igreja de Jesus, né, em fala de língua portuguesa, oferecendo muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Se nós juntarmos aquilo que a gente tem no Didascalia Intel Club, nós temos muita coisa. Eu acho que equivale quase a um mini seminário, né, não, Jean? Olha, eu acho que se o cara entra no Tel Club e no Didascalia ao mesmo tempo, ele tem praticamente todo o seminário dele completo, porque... E outra, o Didascalia e Tel Club é uma perfeita combinação entre teologia sistemática e teologia bíblica, dogmática Uhum. e estudo sério do texto bíblico, que é uma coisa que muita gente tem preconceito, né? No Brasil e outros lugares do mundo, que as duas coisas não se caminham muito bem. E aqui é a nossa amizade, nossa fraternidade é um exemplo claro de que isso aí não passa de uma falácia. Olha, se você vai no Tel Club, você tem introdução à teologia sistemática, você tem hermenêutica, você tem pregação expositiva, você tem introdução à teologia filosófica. A gente acabou de lançar um novo curso, aliás, vai lançar amanhã, que é Filosofia para Cristãos, o curso do Gustavo Arnone, de pensamento grego a Soren Kierkegaard até o Hermann Doiverd, bem Eita. completinho. Você tem curso completo sobre a vida e o pensamento do Kuyper e uma série de aulas avulsas sobre confissões da reforma. Tem até fundamentos teológicos para a vida financeira. Olha só, pro pessoal ser próspero, né? É, a teologia da prosperidade raiz. Raiz, é verdade, é a verdadeira Raiz. prosperidade. A verdadeira. Tá muito bom Aqui, caminhar aqui com no você. Aqui no Didascalia a gente tem todos os vários cursos relacionados à teologia bíblica, né? Nós temos cursos que meio que caminham na mesma passada, né? No sentido de pregação, de estudo até dogmático, mas a ênfase que a gente dá no Didascalia é a teologia bíblica, né? Línguas originais, temos curso de grego e de hebraico, interpretação bíblica, né? Nós vamos lançar aí amanhã, dia 14, um mini curso com o Marcos Botelho falando sobre princípios de interpretação bíblica, né? Como pensar ou como entrar na cabeça dos autores bíblicos e fazer uma interpretação que não necessariamente depende das línguas originais e da exegese, essas coisas, e a gente tem uma variedade de mini cursos também relacionados à interpretação mais moderna, né? Vários professores estão agregando aí os nossos conteúdos. O Victor Fontana vai vir com um cursinho aí só de teologia liberal, Eita, né? esse é um liberal Para safado mesmo, falar, hein? para falar sobre
teologia liberal e dar aquele norte para a gente não confundir as bolas, mas temos... na verdade, o Didascalia é bem mais novinho que o Theo Club, né? Mas a Pouquinho gente só, tá né? junto, um pouquinho só. A gente Aliás, usa a mesma plataforma, né? aliás, você sabe de onde surgiu o interesse de eu fazer essa parceria com você? Que eu que fui atrás do Paulo, viu? Paulo é Eita, famosinho e tal, eu fui atrás dele. Tem um. Ó, a gente tá com cento. Agora, depois que você anunciou lá o Teu Clube na sua plataforma, a gente saiu de 120 para uns quase 130. Então tem uns, olha só que bênção. tem uns 130 lá no Teu Clube. E são caras, assim, muito especiais. Tem algumas meninas também. Inclusive minha mãe é membro do Teu Clube. É Oh. bom que ela dá uma pacificada nos ânimos de vez em quando tem as discussões e tal. Ó, minha mãe tá no grupo, não esquece. Não vai falar palavrão aqui. E tudo surgiu porque um dos nossos confrades, como a gente gosta de chamar, ele falou: "E aí, pastor Jean, quando é que você vai lançar um curso completo de hebraico?" Eu falei: "No futuro próximo, nunca. Recomendo que você compre o Didascalia do Paulo On, que vai ser lançado em breve." Na época, né, eu já sabia. E aí falou: "Poxa, mas por que a gente não faz então uma parceria com ele?" Eu falei: "Rapaz, é uma boa ideia, viu?" Aí, enfim, estamos aqui com essa parceria oficializada. Mas antes de falar da parceria, não seria legal se a gente falasse um pouquinho da nossa jornada, como a gente chegou aqui? É verdade, é verdade. Eu acho que isso dá, eu acho que é até um aspecto de curiosidade que as pessoas têm, né? Primeiro, deixa eu perguntar, quantos anos você tem, Jean? Eu acabei de fazer 31, faz 2 semanas. E novinho, tô com 37 aí. Sangue Então eu vou começar. fresco. Então eu vou começar porque eu tô na lida há uns 6, 7 anos mais na frente que o Jean, embora o Jean tenha anos aí de história ministerial e de pastorado à frente de mim, que faz o quê? Um pouquinho mais de uma semana que fui ordenado ministro aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aliás, Mas parabéns aí, ô reverendo. Parabéns oficialmente em Oh, público. Estou estendendo. Lá na cerimônia de ordenação, geralmente, o oficiante diz que para nós estendermos a destra. Tá a aqui a minha destra, destra né? fiel para você. Muito bom receber como colega. Já era meu amigo, agora é colega. Para quem não Vai sabe, aí a nós minha somos destra também, pastores a aí da Igreja Presbiteriana do virtual Brasil. aí. É, muito bom. Tamo junto. Mas a minha jornada começou. Eu sou daquele tipo de pessoa que não sabe quando converteu, entendeu? Eu sempre fui. Sou quarta geração de crentes na família, na igreja a todo tempo e a todo momento, engajado em todo tipo de atividade da igreja. Mas eu sempre tive um chamado de Deus relacionado ao pastorado e depois isso se desenvolveu no meu interesse em gostar de aprender e também gostar de ensinar. Então, eu comecei tarde a teologia, né? Para quem está nos assistindo e sempre nos pergunta quando que é a hora certa, na verdade não existe a hora certa, né? Existe a hora que Deus permite a gente entrar Perfeito. em certas enrascadas, né? Em certas missões. E eu comecei depois que eu me formei em relações internacionais, fiz um breve mestrado em ciências sociais e só depois no ano de 2007 eu entrei para fazer teologia no Seminário Servo de Cristo, já como, Quantos né, anos você tava? foi em 2007, né, foi em 2007, então eu tinha lá uns meus 20 e tantos anos, né, 20 e poucos anos, comecinho dos 20, né, mas eu já tinha passado por muita coisa, né, já tinha feito bacharelado, pós-graduação, já estava trabalhando já no mercado financeiro há muito tempo. Mas o chamado ficou. Sabe quando você chega naquele ponto em que Deus te coloca assim na encruzilhada, né? No corner assim e fala assim: vai ou não vai? Aí eu falei: eu vou então. Então eu fui. Fui estudar teologia, no intervalo eu casei, mas a teologia para mim eu fiz bem devagarzinho, né? O Uhum. Jean sabe como que é o esquema lá no Servo de Cristo, né? Você faz praticamente o seu cronograma de estudo. Eu demorei 7 anos para me formar. Então, Caramba. fui fazendo bem Ah, devagarzinho, aliás, o até 7 no imaginário bíblico tem alguma coisa a dizer sobre tudo isso. O número pois é, mas 7 denota que você fez de forma completa, de forma sem faltar nada. Colocou é, todos os pingos nos is. são seus olhos. Na verdade, o 7 foi mais eu querendo empurrar com a barriga, porque, porque Versão eu não tinha. revista e atualizada.
Não, Pois é, empurrei porque com a barriga mesmo, aí demorou 7 anos. eu não tava com muita pretensão de ser pastor, ainda que eu tivesse o chamado, e eu tinha muitas outras coisas pipocando na minha vida, né? Começo de casado, tal, vida profissional, essas coisas. Mas depois que eu casei e terminei o seminário, aí completando todos os estudos e a gente completou bem, aí começou a vir forte o interesse que eu tive e as possibilidades começaram a acontecer de eu poder estudar fora. Então sempre gostei muito de línguas originais. Eu já conhecia grego antes de fazer o seminário, né? Então o seminário com as aulas do Stephen Kirchner em grego, do Saião em hebraico, tudo isso ajudou a consolidar essa paixão que eu tinha pelas línguas originais e pela exegese. E eu pensei, por que não, né? Um dia o Dr. Estevam estava lá na classe, né, numa das aulas, e ele estava falando, que eu fui, ele falando, né, eu fui com filhos, esposa, fui lá, né, me formei, fiz meu doutorado, e eu sentado na cadeira de aluno assim, poxa vida, isso podia acontecer comigo, né? Aí eu fui falar com ele, né? Tô sabendo que lá na Inglaterra a teologia é boa, tá? Mas eu tô meio ressabiado de ir, enfim, né? Tem muitas coisas que tem que arrumar na minha vida. E ele simplesmente olhou pra mim e falou assim: por que você não para de se preocupar e só vai, né? Aquele só vai foi um só vai de Deus, entendeu? Foi, ó, Sem você tá dúvida. esperando o quê? Você quer ir, vai, mano, né? Aliás, Paulo, E a gente. só abrindo Ah, um parênteses nisso tudo que você está falando, cara, que eu sou intrometido, eu interrompo mesmo. Bom modo brasileiro, né? Não inglês, inglês não faz isso. Uma coisa que você falou que é muito importante nas nossas jornadas são as pessoas que passam pela nossa jornada. uhum, No seu caso, uma pessoa que Deus usou muito foi o professor Estevão, que também é meu colega. Nós damos aulas lá no Servo também. E é um cara, uma joia rara, né? Um presente de Deus para nós. E se não fosse essas conexões, eu creio que eu não estaria aqui. Eu tenho o meu também, eu tenho o meu Estevão, já vou contar já já. Mas eu acho que isso que você está falando é uma coisa muito importante para o pessoal que nos pergunta todo dia uhum, naquela caixinha uhum, do Instagram. Ah, mas uhum. como que eu faço para entrar no doutorado, no mestrado? Se o cara tá fazendo essa pergunta, já é porque ele tá com uma carência de referências Isso, e uma isso. carência de relacionamentos. Porque o que faz um cara como eu, que nem sabia falar inglês, chegar aqui são relacionamentos, são conexões que a gente faz ao longo do caminho. Pensa num cara como o Paulo, que estava no mercado financeiro, fez o seminário em 7 anos. Da onde ele ia tirar da cabeça dele ir pra Escócia? Entendeu? Os relacionamentos É, entram aí, né, cara? é verdade. As pessoas, na verdade, a teologia é feita com pessoas, né? E para pessoas. E até o estudo que a gente faz, é impossível a gente fazer sozinho, trancafiado num estúdio e pensar que aquilo é tudo. Todas as conexões que eu tive, inclusive para ir para a Escócia, para a Universidade de Edimburgo, foram por causa de pessoas, né? O Bernardo, o professor Bernardo, que também dá aula no Servo de Cristo com a gente, ele foi o grande pioneiro para mim, né? Ele foi lá e tava fazendo o doutorado dele, Desbravou e a eu entrei na terra. cola dele no mestrado, né? Ele me hospedou durante 40 dias na casa dele e tal, né? Me deu todo o suporte para que eu pudesse ir lá. Eu nunca tinha vivido fora, nunca tinha tido uma experiência, né, de internacional, né? O inglês que eu sabia falar também é um inglês rudimentar. Eu sabia muito bem a gramática, mas a gramática e a fala são dois mundos completamente diferentes que você só descobre quando você chega lá. E quando eu cheguei lá, e eu já tinha 2 filhos, né? Um de 3 e um de 6 meses, a minha esposa largou tudo também. Ela é estilista, tinha tudo que ela queria em termos de profissão, estava tudo aqui. E também você vê, né? Um fator muito importante é o quanto a minha esposa e o quanto a sua esposa Sem pagaram o dúvida. preço e apostaram nisso. Não, vamos lá. E a minha esposa é bem mais valente do que eu. Eu sou meio medroso, né? Eu penso muito. A minha esposa, assim, ouviu assim, ué, bora, vamos então, o que a gente tá esperando? Vamos lá. E a gente foi. E foram anos muito proveitosos, Você ficou né? quanto tempo Todo lá? mundo tem. Fiquei 2 anos lá. Terminei o meu mestrado em 2 anos. E muita gente pergunta como que é estudar fora, né? Estudar fora,
a gente tem que despir um pouquinho do romance e da romantização que a Ah, gente faz, isso né? é verdade. Sobre estudar fora, tal. Cara, você tem que ralar muito, porque o nível de aprendizado que o brasileiro tem em comparação com quem tá lá é covardia. Você não tem como competir, praticamente, né? As pessoas já vêm já com uma formação educacional básica, clássica e teológica muito acima daquilo que nós temos aqui no Brasil como padrão, né? E olha que eu estudei em boas escolas, fiz boas faculdades, mas mesmo assim ficava muito atrás. Sem Então, dúvida. todo o esforço nos primeiros 6 meses que eu estava sozinho, eu não levei minha família de propósito, foi ralar, sabe? Ralar, 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 ralar muito. Inglês, eu tive que aprender a escrever inglês do zero, comunicar com os professores, todas as matérias, as traduções infindáveis, né? A gente traduzia livros inteiros em hebraico e a gente tinha que saber todo o texto na cabeça porque o professor ia tirar um versículo da cartola para dar a prova final. O pessoal sabia ler. Eu, como não sabia muita coisa, eu decorava. Então eu ralei bastante e a coisa que a gente precisa falar é que isso da fora não é fácil, mas é muito gratificante, porque sobra não somente a experiência, mas todo o preparo que você recebe para voltar, e foi o meu caso, voltar para o Brasil. Eu não consegui, né, embora eu tenha passado em algumas universidades para o doutorado, naquele ano as fontes das bolsas nas universidades secaram e, devido a questões financeiras, eu tive que voltar para o Brasil. Mas até isso, Jean, isso me deixou muito mal quando eu fiquei Uhum. sabendo que eu não poderia fazer doutorado por causa de bolsa. Isso me deixou muito arrasado. Mas quando eu voltei pro Brasil, né, e você volta meio com uma mão na frente e outra atrás, né, porque você foi dizendo que ia terminar o doutorado e vem com mestrado apenas, você vê como Deus é bom, porque ele transforma as suas frustrações. Aliás, a frustração é só o seu modo de entender as coisas. Deus, ele tinha outro direcionamento, que era voltar para o Brasil, começar a produzir conteúdo teológico, começar a servir a igreja, ser ordenado. E daqui para frente está totalmente nas mãos de Deus e é como é precioso, né, a gente ter essa visão de todo um preparo teológico inundado com relacionamentos, como você falou, com apoio da família, com apoio da igreja, sempre tendo em vista que o que a gente faz aqui e agora, estudando e lecionando, não é para alimentar nosso ego, né? A gente teria formas muito mais inteligentes de divulgar o meu nome ou o nome do Jean. Aqui para servir. Alô, Paulo. Travou o seu vídeo aqui, cara. Tá de volta aí, meu amigo? O que aconteceu? Que a internet é meio sofrida, sabe? Eita, ó, eu não parei a live aqui não. Tamo rolando. Pessoal que tá chegando aí. Rolando, rolando. Não acabou não. Rolando. Não acabou não. Vai O deixando seus comentários aí. que você tava falando? Você Mas tava eu, falando que a gente não tá aqui pra alimentar o nosso ego, mas é pra servir, né? é, sim, para servir o que a gente está fazendo em termos de criação de conteúdo nas nossas plataformas é apenas a nossa singela contribuição para darmos um up na teologia no nosso país, né? Que embora tenha muitos crentes, né? Nós somos mais de 30% já de evangélicos, mas nós precisamos de muito mais preparo teológico, porque 30% da nossa população dita evangélica era já para ter mudado o país umas 3 vezes, e ainda a gente está aquém. E isso é responsabilidade nossa também em levar o evangelho, proclamar a verdade e ensinar boa teologia para Sem todo dúvida. mundo. Sem dúvida. Muito bom ouvir da tua história. A minha história é muito parecida com a tua. A grande diferença
é que eu não nasci em berço cristão, eu vim de uma família católico-romana, mas que não seguia absolutamente nada. Uhum. Ninguém ia pra igreja, nem no Natal a gente ia. Então era bem nominal mesmo. E eu lembro que fiz catequese, fiz primeira comunhão, sem acreditar em absolutamente nada do que os padres, os bispos pregavam, né? Eu não entendia absolutamente nada. É como se eles falassem outra língua, literalmente. E aí gerou uma revolta muito grande no meu coração, essa ideia de religião fossilizada, né? Acabei entrando no ateísmo por uma parte da minha vida. Até que Ah, você já foi ateu, é? é aquela coisa, aquele Ah, ateu. Aquele ateu. Não aquele ateu convicto, mas aquele ateu que não tá. aham. Ele não tá com vontade de pensar. Ah, é melhor falar que não existe. Uhum. que tem, que você tem um ateu convicto, aquele que estuda, aquele que pesquisa. Eu não era desse tipo. Eu era assim, é tão complicado pensar nisso tudo que eu prefiro acreditar que não existe. Aquele teu, É mais fácil negar, né? eu era o ateu mais picareta que existia na face da Terra, o ateu preguiçoso. E eu gostava de tirar Uhum. onda com os religiosos e tal. E aí, olha onde que eu acabei. Eu lembro que um amigo me levou pra igreja, eu tava com meus 15 anos. E aí, daí pra frente, cara, da minha conversão até eu ser enviado pro seminário com 18 anos, eu tinha 3 anos de conversão. Nossa. Eu fui pro seminário com 18 anos, me formei com 21 anos de idade, fui ordenado aos 22, e aí desde Meu então Deus. foi muito precoce. Desde então estou no ministério, fui ordenado com 22 anos, agora estou com 31, então tem uma jornada ministerial aí. Só que uma coisa engraçada é que assim, quando eu me converti, eu automaticamente comecei a gostar de teologia. Uma coisa que era muito Uhum. diferente dos meus amigos na igreja, porque ninguém gostava de teologia na minha igreja. É uma coisa que na Hum. época eu ficava muito frustrado, porque todo mundo nasceu na igreja, ninguém gosta de teologia. Eu cheguei agora, eu já gosto. E aí, enfim, os pastores começaram a falar: Mano, esse cara gosta de teologia, mas chegou agora, já tá querendo sentar na janela, que história é essa? Me Ah, colocaram pra dar aula na escola dominical, cara. E aí foi uma decepção pros caras que eram mais velhos, né? Porque eles me viram chegando ontem e já tava dando aula. Foi uma decepção, ao mesmo tempo, uma surpresa. E aí isso acabamos foi lá de. na Penha? Lá na Penha, cara, lá na Penha. Quem conhece a história da Penha sabe disso. E aí acabou que a gente encontrou 3 amigos ali na igreja que gostavam de teologia também. A gente começou a se reunir frequentemente. Fui para o seminário, fui ordenado. Só que quando eu voltei para São Paulo, que eu fiz o seminário em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, eu voltei para São Paulo com a ideia de usar a teologia que eu tinha aprendido para servir a igreja e ficava naquilo ali. Uhum. Não queria fazer mestrado, já estava cansado. O 4 ano do seminário foi exaustivo, assim. Não queria mais saber de Uhum. estudar, de fazer exegese, enfim. E aí fiquei trabalhando na igreja, trabalhando na igreja. Quando eu percebi que as perguntas que os jovens faziam, que a própria igreja fazia, eram perguntas muito complexas, eu evangelizava muito universitário também. Falei assim, olha, só aquilo que eu aprendi no seminário não vai me ajudar aqui não. E aí Uhum. foi aí que eu comecei a fazer o MDiv lá no Andrew Jumper, Uhum. em 2014. E aí foi assim que eu comecei a estudar teologia de forma mais de pós-graduação. Fiz lá o mestrado, terminei em 2017. E nesse período todo de 2012 até 2017, trabalhando full time com a igreja, pregando quase todo domingo, às vezes pregando durante a semana, domingo às vezes 2, 3 vezes, trabalhando com jovens, com adolescentes. E as perguntas que vinham para mim teologicamente eram totalmente práticas. Perguntas práticas, era Sim. missiologia e tal. O meu mestrado foi em Novo Testamento, com uma ênfase em teologia sistemática. Eu estudei sobre o Novo Céu e a Nova Terra. E aí eu falei, pronto, agora chega. Agora chega. Eu já fiz um bacharel, 4 anos, fiquei 3 anos fazendo mestrado no Jumper, que não foi nada fácil. Eles não facilitam para ninguém. Muito difícil mesmo, muito mais difícil que o seminário. Assim, a princípio você fala, não vou dar conta disso aqui. Uhum. Só que isso acabou me preparando para o que Deus tinha para frente. E aí foi que na nossa igreja a gente tem o costume de convidar muitos preletores de fora para pregar para nós, em aniversário, essas coisas.
E a gente começou a convidar preletores internacionais, preletores nacionais também, e eles eram quase que automaticamente hospedados na minha casa, porque eu sabia me comunicar mais ou menos em inglês, porque tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos. Mas nada de escrever, nada de inglês polido, era um inglês de rua mesmo, né? E muito bem, ficava lá em casa e todos me falavam, olha, por que você não vai para os Estados Unidos estudar, fazer um doutorado? Você tem um mestrado, por que você não pensa nisso? E a gota d'água foi quando eu era coordenador do Seminário Servo de Cristo, de um curso, que era o curso de DEMIN, só que na área de Antigo Testamento, pregação no Antigo e Novo Testamento. Então a gente trouxe o professor Carl Bosma, vários professores, e o Carl Bosma ficou na minha casa, hospedado na minha casa por uma semana. E aí, meu amigo, me trouxe canequinha do Kelvin, caneta do Kelvin, caderno fez do a Kelvin, cabeça. cueca do Kelvin, trouxe tudo que você imagina, cara. Eu virei um advertisement do Kelvin, tinha tudo. E me deu tudo de presente, livro pra caramba. E aí ele me fez o convite já me intimando. Você tem que ir para os Estados Unidos, eu vou te ajudar. Você pode achar que você não tem condições, mas vai dar tudo certo. Olha só. E aí ele falou aquela assim... força que faltava, né? Igual Moisés, eu falo assim, mas eu sou um cara travado de língua, meu inglês é péssimo, eu não sei escrever. Eu dei uma olhada lá no site, tem um negócio chamado GRE, que é um exame muito difícil de fazer. O TOEFL eu tinha que tirar acima de 90. Comecei a ver as limitações, não vou dar conta. Falei, só aplica e depois você vê se vai dar conta. Muito parecido com aquilo que o Estevão falou, né? Ele falou, só vai. No caso do Carl, falou, aplica. Depois você chora ou dá risada. E foi o que eu fiz. E aí eu fui chorando e dando risada ao mesmo tempo, porque foi um ano de preparação. E aí eu não tinha tirado a nota do TOEFL que era para tirar. Em vez de tirar 90, para cima de 90 eu tirei 89. Para Deus sempre me lembrar que é pela graça, não é pela obra. Os meus exames de escrita não eram tão bons quanto eles queriam, mas as minhas cartas de recomendação eram muito boas. Porque basicamente 3 professores do Kelvin estavam me recomendando. Porque relacionamentos importam. Eu conhecia os caras, eles me conheciam, e as universidades aqui dos Estados Unidos, isso é uma coisa muito bacana que a gente devia trazer para o Brasil. Elas estão muito mais interessadas no seu currículo humano, de quem você é, do que você já fez, do que necessariamente um monte de coisas que você escreveu ou testes que você passou. São importantes também, mas a ideia do relacionamento, saber quem você é, uma pessoa idônea, que está ali porque de fato quer servir a Deus, isso é uma coisa de super importância para eles e também para mim, óbvio, para você também, que teve um contato com o Só abrindo Estevão. parênteses, a gente não tem no Brasil a cultura das cartas de recomendação, né? Mas no contexto inglês e americano, isso é muito importante, pessoal. Tanto é que você não pode nem ver a carta que as pessoas escrevem para você, porque a carta vai direto para o escritório de admissão. Então eu tive também as minhas cartas de recomendação que foram muito importantes para engatar qualquer tipo de estudo fora, e a dica que a gente pode deixar é que tem que dar cara a tapa, tem que procurar os professores, tem que mandar e-mail. A gente acha que essas pessoas aí famosas no mundo teológico americano e inglês são inalcançáveis, muito pelo contrário. Inalcançável é teólogo aqui no Brasil. Lá aí você tocou num ponto que eu nem ia entrar, mas já que você deu a ideia, se você mandar... Olha, você não consegue. Se você mandar um e-mail pro N.T. Wright, ele vai responder para você. Responde. Agora, ele se já você mandar... respondeu para mim, vai responder para qualquer um. Já respondeu para mim também. Agora, se você mandar um e-mail para alguns caras aqui do Brasil, eles nem vão visualizar que você mandou mensagem para eles. Pois engraçado, né, cara? É complicado. Porque eles têm como ofício de profissão fazer isso. E parece que essa cultura ainda não está muito bem estabelecida dentro do nosso meio, onde a gente tem uma visão... Eu acho que é isso que é o que dificulta o nosso processo aqui no Brasil. A gente vê as pessoas muito lá em cima, né? E por idealizar as coisas e jogar as coisas lá em cima, a gente acha que a teologia também funciona dessa maneira. É só no mundo das ideias, é só explorar o subjetivo, o etéreo, coisa que não cai para o mundo aqui nosso.
E a realidade, tanto minha quanto do Jean, como pastores, né, é de poder servir à igreja por meio de todo esse contato que a gente teve, né, para que essa igreja possa de alguma maneira ser beneficiada por todos os nossos anos de estudo, né? Exatamente. Tudo que a gente está fazendo aqui é com um objetivo único, né? É fazer com que a igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja de Jesus Cristo, ela se expanda, cresça com qualidade, em quantidade e possa abençoar o mundo como um todo, né? Cara, uma coisa que você falou que teve uma ressonância muito boa comigo aqui, quando você entrou no assunto da romantização, né? Uhum. Todo mundo fala, nossa, o Jean vai pro Kelvin, o Jean vai pros Estados Unidos, nossa, uau! Cheguei lá, meu amigo, primeiro dia não tinha nem onde dormir. Cheguei em Grand Rapids pra comer de conversa, peguei um voo, o voo foi cancelado, eu tive que dormir no aeroporto de Washington. Meu Dormi no Deus. banco, cara, porque eu fui ligando pros hotéis, os hotéis estavam todos fechados porque todos os voos foram cancelados. Eu dormi com a minha esposa no banco do aeroporto de Washington DC, Que cara. coisa. Assim, isso ninguém sabe, né, cara? Dormi lá e aproveitei. Era 2 da manhã. Eu falei, não é possível que eu ficar dormindo nesse aeroporto. Eu tenho que aproveitar que eu tô aqui em Washington, cara. Peguei um táxi lá de um paquistanês, levei a minha esposa, me mostra tudo que tem aqui em Washington. 3 da manhã, cara. Me mostrou a casa do Trump, me mostrou os jardins lá, os museus do Benjamin 3 da Franklin. manhã você fez 3 da manhã, mostrou lá Meu tudo, cara, que Deus. tinha em Washington. Linda cidade. Me mostrou a igreja do. Como é que chama? Aquele Batista lá. Mark Dever. Mark Dever. Fui lá na igreja do Mark Dever, 5 da manhã, não tinha ninguém, só tinha eu. Ah, é aqui a igreja dele. Eu posso dizer que eu fui lá, só não tinha culto no dia, na horário que eu fui. Visitei o centro, cara, eu dei uma volta em Washington. Minha esposa dormindo, a viagem toda, lá no banco de Meu trás. Deus. E eu lá em Washington. Chegamos, pegamos o avião. Dia seguinte a gente tava em Grand Rapids. Achava que ia estar com uma casa da hora pra gente, não sei o quê. Cheguei, minha casa não tava pronta. Tive que dormir na casa de um amigo brasileiro que tava lá, num colchão do filho dele. Imagina um cara, E, um e- metro e e você é noventa, baixinho, né? E você é baixinho, né? 1,90 m num colchão de um menino de 1,50 m. E fiquei dormindo nesse. Eu agradeço, aliás, o Thiago Campos, meu amigo. Cara, eu fiquei dormindo naquele colchão lá, até meu apartamento ficar pronto. Chegou no apartamento ficar pronto, adivinha, não tinha nada. Só tinha geladeira, É. fogão e mais nada. Não tinha sofá, não tinha colchão, não tinha nada. Então a gente dormiu no sofá as primeiras noites. Cara, isso ninguém conta. Então não tem nada de romantismo. É o seguinte, você tá em terra estranha, é como começar do zero. Essa que é a grande É. detalhe. É como começar do zero. E foi assim que a gente fez, cara. Fazendo os primeiros amigos aqui. Primeiro domingo a GZ conseguiu um emprego de babá, foi ganhar um troco ali, cuidando de uns bebês. Aí eu comecei ali a colar, daqui a pouco eu já estava trabalhando na biblioteca do seminário. Uhum. E Deus vai te abençoando, mas é aquela coisa que você falou, vai, entra. Parece muito com aquilo que Deus pediu para Abraão. Só vai, cara. Vai É. para a terra que eu vou te mostrar. Ah, mas como é que vai ser? Você vai descobrir no caminho. É isso que eu digo pro pessoal. Como é que faz? Não, você entra e depois descobre como que faz no caminho. E no É. meio de tudo isso, né, a gente começa a estudar teologia, que é o que a gente veio fazer. Mas a gente aprende muito mais do que teologia morando fora. A gente aprende sobre sobrevivência, sobre finanças, sobre fé, sobre olhar para o espelho e falar, não tenho condição, mas Deus vai me capacitar, né? Aproveitando que você está falando da sua experiência aí, quais foram os cursos ou temas que você estudou lá que mais te impactaram até hoje? Cara, aí se eu falar, você vai me chamar de nerd, né? Porque lá na universidade, porque é uma universidade, né? O departamento de divindade é uma faculdade dentro da Universidade de Edimburgo. É o New Então, College ou não? é Ou o é New outro? College. É o New É New College. College. New Famoso New College. College. New College. Tem a estátua lá do John Knox, né? Dando aceno para todo mundo, lá todo mundo tira foto. Mas enfim, eu tinha a possibilidade de fazer. A minha especialização foi em Novo Testamento.
né? Foi em estudos bíblicos focados em Novo Testamento. Então eu tinha que fazer as matérias básicas, são as línguas originais, e as matérias de exegese, e fora isso eu podia escolher umas 2 matérias eletivas e que eu poderia estudar em qualquer faculdade dentro da universidade. E eu fui e fiz apenas aquilo que me interessava nos propósitos de me ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Eu fui estudar grego, grego paleográfico, ou seja, as maneiras de se escrever grego na antiguidade, né? A Meu amigo, caligrafia grego grega, paleográfico. Esse é meu amigo, grego Paulo paleográfico. On. Então, eu posso ser arqueólogo, né? Porque a gente aprende e a gente manuseou de fato documentos que tinham mais de 1.000, 2.000 anos, 2.000 anos não, 1.500 anos de idade que estavam no acervo da universidade. Foi uma experiência muito boa. E fora isso, eu escolhi dar uma ênfase grande em estudos em textos apócrifos do Novo Testamento. Legal. Então, mas não é aquilo que as pessoas acham, não, que o professor vai lá, vai passar os slidezinhos bonitinhos. Não, 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 não. isso a gente tem que fazer uma pausa. Cara, isso a gente tem que fazer uma pausa. O pessoal, esse é um outro mito do romantismo, né? O pessoal acha que você vai vir aqui para os Estados Unidos, para a Escócia, e você vai encontrar aquele professor eloquente, aquela didática maravilhosa, aquele cara persuasivo que vai fazer você chorar na aula. Mas quem vendeu isso, cara? É o pior vendedor de sonhos que tem. Tem que apanhar. Porque muitos professores aqui, essa cultura nos Estados Unidos é bem diferente da cultura na Inglaterra. Os caras não estão nem aí pra você, cara. Não tem slide, não tem, às vezes não tem nem handout, que é um papelzinho que te dá pra você acompanhar a aula. É simples, cara. O professor senta na cadeirinha dele, abre a boca, começa a falar e você se vira. E tem um paper de 25 páginas para você escrever no final do semestre, uns 5, 6 short papers para você escrever ao longo do curso. Você tem que estar vindo preparado para discutir livros que você teve que ler para aquela aula. Eu tive que ler livro de 250 páginas para uma aula. E, meu amigo, ninguém te ajuda, ninguém vai falar, faz isso. Não, se vira. E aí, meu amigo? Se vira no 30. A minha média não de tem leitura slide. era de 400. Não, a minha média de leitura é de 400 páginas por aula. Né? Então, durante uma semana você tinha que ler 400 páginas de uma matéria. E tem várias matérias em um dia. Então, isso vai acumulando e vai te deixando meio louco. Mas o pessoal lá, é isso mesmo. Sentou lá, o pessoal fala assim, então, abre lá o Evangelho de Pedro em grego e vamos ler. É assim. E todo mundo tem que ler um versículo e todo mundo tem que traduzir naquela hora. Meu bicho, quando eu percebi que a aula era assim, eu entrei em desespero. Porque ninguém trazia, o pessoal que veio, que estudava já, o negócio, ninguém trazia feito não, o pessoal tudo fazia na hora. Mas quando eu descobri que era assim, o que eu fiz? Eu voltei para casa, eu pegava todos os livros que estavam lá no cronograma para serem estudados, os sílabos, de cabo a rabo. Eles chamam de sílabos também? A ementa, e todas as aulas eu levava todo o texto traduzido. Eu traduzi em casa, para não chegar lá na aula e fazer feio. Passar vergonha. E passar vergonha, porque isso daí conta a imagem, conta no relacionamento que você tem com os professores, enfim. Então foi muito difícil. Mas essa dificuldade, cara, é uma dificuldade que é uma bênção. É de Deus para nós, né? É de Deus, porque além de te humilhar e falar que você não é um nada, e efetivamente eu não sou nada, né, diante das grandes mentes teológicas que estavam lá dando aula, te ensina a estudar, te ensina a se virar. Não tem Telegram, não tem chatzinho, não, pra você mandar, ô professor, me ajuda a entender não tem isso. mentoria com ninguém. 5 livros e falar, lê e se vira. Não tem caixinha de pergunta. Não tem caixinha de pergunta, não tem gente perguntando se pode fazer casamento com ímpio ou não. Se vira, cara. Você tem que fazer, você tem que chegar nas suas próprias conclusões, e esse é o livro, e você tem essa prova, e você tem esse paper para dar. Então foi muito bom. Foi muito bom, porque muito bom. Você sai meio que calejado, sabe? Mas
A parte ruim, Jean, e você vai sentir isso quando você voltar aqui pro Brasil, se você voltar aqui pro Brasil, né? Vamos ver. É que a gente desacostuma e começa a exigir dos alunos o mesmo rigor com a qual você foi tratado lá fora. E esse foi o É a meu... psicologia do rebote. Isso. Mas esse foi um erro que eu cometi quando eu voltei, né? É verdade. É outro Aí eu contexto. caí no mundo real. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer fácil. Eu tenho que falar fácil. Eu tenho que ser acessível. E foi nisso que eu comecei a produzir conteúdos, fazer cursos, né? Tentar facilitar, né? Algo que é fácil para mim, tentar facilitar para o outro. Por exemplo, línguas originais. É um terror. Ninguém quer fazer grego, por exemplo. O pessoal quer fazer hebraico porque é legal, fala em hebraico, é um negócio até místico. Mas ninguém quer falar grego. Ninguém quer ler grego. Então, eu vou querer tornar esse curso de grego o mais detalhado possível, o mais fácil possível, devagar, para que a pessoa, Atrativo. pelo cansaço, possa ser vencido pela língua e possa ser trazido para dentro. Então é isso que moldou a minha cabeça a partir do momento que eu voltei para o Brasil e comecei a produzir conteúdo teológico. Tem uma coisa que você falou aí que eu acho que é importante a gente destacar pro pessoal que tá pensando em estudar fora. É o seguinte, tem esse negócio que o Paulo falou da exigência, muito exigente. Isso faz parte da cultura deles. É a cultura americana, é a cultura britânica, é a cultura europeia como um todo. Tentar aplicar isso no Brasil da noite pro dia não vai funcionar e acho que nem precisa. Até porque, pensa aí no New College ou na Universidade de Edimburgo como um todo, departamento de religião. O objetivo desses caras não é necessariamente abençoar a igreja. É formar Sim, mentes brilhantes. Os caras, eles estão sim. num... Estão nem aí com a igreja, cara. O Paulo estudou numa universidade que ela tem raízes reformadas, mas que ela, hoje em dia, ela não tem muitos compromissos com a Não igreja, tem né? compromisso, não. Tem Compromisso não. professores que têm compromisso, mas a Exatamente. instituição tem compromisso, não. A instituição como um todo, ela tá ali para te dar um diploma e tá ali para te quebrar academicamente e tentar te fazer um acadêmico rigoroso. Se você tenta fazer isso com os irmãos daqui que só querem pregar no domingo à noite de forma mais fiel ou abençoar o discipulado e tal, não faz o menor sentido. É como dar um xarope para um cara que tá com câncer. Então não faz muito sentido. E é um erro voltar para o Brasil com isso. E é por isso que a gente começou duas plataformas, né? Que o objetivo é mastigar isso para você, o bom conteúdo da teologia que a gente tem aprendido aqui com os melhores do mundo e trazer isso de uma forma fácil de você compreender. Nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro, senão eu estaria fazendo outra coisa. E o Isso objetivo não dá também dinheiro, não, é muito gasto, viu? é muito gasto, muita dor de cabeça, mas a gente faz isso porque a gente ama o chamado que Deus nos deu. E uma coisa interessante também é o seguinte, se a gente, no meio do caminho, encontra esses candidatos, essas pessoas que querem fazer o mesmo trajeto que nós fizemos, aí a conversa é outra. Aí a gente vai tentar colocar essa pessoa no caminho das pedras e falar, ó, se você quer chegar lá, o caminho é esse aqui. E aí o melhor conselho é vai. Vai e você vai ver pelos seus próprios olhos. Vai. Mas hoje, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Aproveitando essa passada, qual tem sido a sua filosofia e qual tem sido a motivação no seu coração em investir em ensino teológico online, né? Tá certo que os tempos nossos meio que fomentaram isso, o contato ou a falta de contato nos levaram para essa situação, mas você acha que, eu já sei a sua resposta, mas você acha que a teologia online é alguma coisa que realmente veio para ficar e quais são as portas que ela abre, principalmente para nós brasileiros que vivemos num país continental, onde o acesso a instituições físicas é difícil? Como que o trabalho que é feito, não somente por nós dois, mas vários comunicadores, vários professores online, pode trazer benefícios e quais são os grandes perigos que você enxerga nisso daí? Porque é uma faca de dois gumes, né? Pode ser uma faca que dá salvação, uma faca que condena. Olha, vou ser bem sincero. Eu tava lá no Instagram, bem legal, não tava perdendo noite de sono para preparar aula para aluno, para plataforma, não tava contratando designer gráfico, eu tava bem, tava só respondendo as caixinhas de pergunta lá, na boa, fazendo meu Pois é, a gente tava doutoradinho, bem.
Legal, tava bem, cara. Aí, de repente, me veio uma pandemia e eu tinha um monte de compromisso no Brasil, de pregação no Brasil inteiro, do Acre até Rio Grande do Sul. De repente, Inclusive na minha igreja aqui em Cuiabá. inclusive na Igreja do Paulo. Falei, não vou poder. E aí, a gente não pode ir lá, a gente faz o quê? A gente mata a saudade conversando na internet, trocando ideia com amigos, respondendo as caixinhas do povo. Rapaz, começou a pipocar um monte de caixinha. Eu adoraria que você fosse o meu mentor teológico. Porque você tem muito conhecimento, você fala fácil, quando você explica um conceito difícil eu entendo. Eu gostaria de ter aula com você. E aí falei, não, mas ele não vai poder ter aula comigo porque eu tô aqui, ele tá ali, mas a internet tá intermediando a nossa relação. E aí esse negócio começou a aumentar, cara, uma pessoa ali, outra... E é sempre esse nome, mentoria. Foi daí que eu comecei a mentoria teológica, lá atrás. Foi em 2019. Por causa disso, porque tinha necessidade. Tem muito curso EAD de teologia no Brasil, tem muito curso de teologia presencial, mas tem poucos teólogos, pastores que estão dispostos a tutelar, de fato, os aprendizes. E eu acho que essa é a grande diferença. Você aprende teologia com outro teólogo, com um pastor, com um tutor, com um mestre. A nossa ideia é não apenas te lançar um monte de conteúdo nas suas costas, ou criar alguma coisa com um monte de curso. A minha ideia é, vamos junto, eu vou te ensinar como é que faz, eu vou te ensinar o que você tem que prestar atenção, e você pergunta para mim, eu te respondo, e de fato surgiu a mentoria. Com o passar do tempo, obviamente o meu tempo ficou mais escasso aqui, porque eu estou na fase final de escrever a dissertação, e a gente criou então um Teoclub para ampliar isso, uma plataforma de cursos e tal, mas nós continuamos com essa ideia da conexão com as pessoas. Nós temos um grupo de WhatsApp com os fundadores, que são os founders. Nós temos ali uns 120 founders agora, e eles perguntam, eu respondo com áudio de 3 minutos, 4 minutos, sobre qualquer coisa. E o bacana, sabe o que é, cara? Que depois de, sei lá, a gente tá trabalhando com o Teoclub desde agosto deste ano, mas a mentoria já tem um tempo. Às vezes alguém faz uma pergunta. Opa, o Paulo sumiu de novo. Vamos voltar. Ô Paulo, tá vivo, velho? Tô. Eu fiquei sozinho aqui. Às vezes cai, mas é normal aqui em Cuiabá, tá? Só pra... eu não tô em Grand Rapids, numa fibra ótica de 1 tera por segundo. O pessoal ficou comigo nas duas telas aqui, um negócio bem estranho, mas tudo bem. É ao vivo, pessoal. Ao vivo é assim. Cara, o que eu tava falando é o seguinte, tem a necessidade, a gente criou uma coisa bem assim, de garagem, tá? Pra suprir essa necessidade. Depois, quando eu vi que o negócio ficou sério, começou a vir 60 pessoas, 70, 80, 100 e pouco, vamos fazer um negócio bem mais bonitinho, entendeu? E aí ampliamos, criamos o Teoclub e tal. E às vezes a gente tá lá no grupo dos fundadores respondendo a pergunta de alguém. Cara, às vezes eu nem preciso responder. Os caras já estão caminhando comigo há tanto tempo. Eles mesmos respondem as perguntas com uma solidez né? teológica, Então, intelectual muito boa. Então eu percebo que se eu parasse hoje, poxa, eu já abençoei muita gente. Muita gente mesmo. E eu percebo que, obviamente, a gente não tá aqui para competir com os seminários. Mas nós estamos aqui para cooperar. Assim como eu não estou aqui para competir com o Didascalia, e nem vice-versa, estou aqui para cooperar, para a gente caminhar juntos. E a gente vai começar a receber, você já deve ter visto isso acontecendo, eu recebi um convite do Calvin Seminary para eles analisarem a plataforma Teoclub e acreditar a plataforma. Se o cara, por exemplo, quiser fazer um curso de hermenêutica no Teoclub, ele é acreditado pelo Calvin Theological Seminary. É isso que vai acontecer no futuro, entendeu? Eu tenho uns trâmites aí que tá acontecendo, talvez eu fique por aqui, não sei ainda, tô orando. Mas a gente já começou essa conversa de acreditar. Para quem não sabe, o sistema de acreditação é o seguinte, é reconhecer como um curso válido, idôneo, tal. Então o pessoal que tá no Teoclub fez vários cursos, o cara às vezes pode vir estudar aqui, já tem 2, 3 cursos que o cara não precisa fazer. É verdade, entendeu? é verdade. Então, e fora todo o preparo que a pessoa vai, porque o grande problema isso, é que exatamente. as pessoas entram no seminário, mas entram muito cru.
Então, você gasta um tempo muito grande no seminário para a pessoa se ambientar a toda a terminologia teológica, a todos os conceitos básicos, que se você tiver de alguma maneira a priori, né, e o Didascalia e o Theo Club estão aqui também para isso, você já corta um caminho muito grande, né, um caminho muito grande para frente. Ah, com certeza. Isso é uma coisa. A diferença de uma pessoa. Vamos supor, você que está nos assistindo aí, você quer ir para o seminário, você quer ser pastor, você pensa lá na frente, ser professor de teologia. Eu acho que se você entra num Didascalia ou num Theo Club hoje, seja antes do seminário, seja durante o seminário, o teu nível de preparação é muito superior. Não porque a gente é bom e tal, mas porque a gente já caminhou o caminho das pedras e está dando para vocês mastigadinho tudo aquilo que a gente viu de melhor que tem disponível no mundo, né? Então isso que eu acho que é um diferencial muito grande. Aliás, já que a gente tá falando disso, cara, vamos contar pro pessoal aí qual que é a parceria que a gente tá fazendo? E é isso aí, Do, pessoal. do que se trata? Do que se trata essa parceria? Será alguém perguntou para mim, vocês estão fazendo uma fusão? Quer dizer que agora o Didascalia é o Theo Club é a mesma coisa agora? Como que é esse negócio? Explica para mim aí. Será que a Magazine Luiza comprou nossas duas plataformas aí, tá fundindo tudo numa coisa só? Cara, eu acho que o que nós temos a oferecer nessa oportunidade de nós caminharmos juntos é algo que vai beneficiar tanto os alunos da Didascalia quanto os alunos do Theo Club, porque a gente parte do pressuposto que nós precisamos estar juntos, nós precisamos complementar um com a fortaleza de um tem que ser a fortaleza do outro. Então, os alunos da Didascalia e os alunos do Theo Club, mutualmente, podem assinar os conteúdos com um preço muito baixo, né, mais de 50% de desconto em alguns casos, e ter as duas plataformas funcionando paralelamente, mas trazendo todo um conteúdo que, num cômputo geral, vai expandir a sua cabeça e o seu coração de uma maneira muito maior do que ficar só focado num ou no outro. É lógico, para quem quiser se aventurar, para quem quiser, né, ter o ambiente ou os horizontes expandidos. Mas, por exemplo, o Theo Club ele tem uma linha bem estabelecida, em teologia histórica, sistemática, num viés bem reformado. Eu também sou reformado e isso está Exatamente. incluído, isso está recheado dentro do Didascalia, mas o Didascalia tem todo um enfoque de teologia bíblica e o sonho da teologia maior é que a Bíblia e aquilo que nós cremos como doutrina, teologia bíblica e teologia sistemática possam andar de mãos dadas e aquilo que a gente está fazendo para os alunos de ambas as plataformas que já sabem do que está acontecendo. Eu mandei e-mail para todo mundo falando dos cupomzinhos de desconto mútuo, dos planos que a gente pode participar. Na verdade, é essa grande oportunidade de estarmos juntos e termos a nossa visão teológica ampliada, agregando cursos, agregando professores, agregando plataformas, para que tudo isso possa reverter num modo de pensar teológico mais equilibrado, daquele modo Muito de bom. pensar teológico da qual eu vim, dentro da qual eu fui formado, né? Da minha geração anterior. A gente precisa cada vez mais caminhar para um equilíbrio. Os extremos nunca são suficientes e nunca explicam tudo e nunca são bons por si. Nós precisamos agregar tudo, integralizar tudo, ter uma visão ampla da teologia. Você vai dar o seu enfoque em uma área, mas sem esquecer que a teologia não é apenas aquilo que você gosta de fazer, mas o trabalho de toda a igreja durante os seus 2000 anos de história até Perfeito. hoje. Perfeito. Então, para você que não entendeu ainda, é o seguinte: se você for membro do Didascalia e você quiser entrar no Theo Club, você vai ganhar 50% de desconto. E se você for membro do Theo Club e quiser entrar no Didascalia, você vai conseguir 50% de desconto. E, como são assinaturas mensais, se você fizer um plano anual, o desconto às vezes pode até ser maior. Então, o bacana é, Verdade. nós estamos dando para você um privilégio de participar das duas comunidades por um preço muito menor do que se você fosse ser um assinante de cada uma delas separadamente. Essa é a parceria
financeira do Theo Club com Didascalia. Mas como o Paulo falou, essa parceria vai muito além de um cupom de desconto. A nossa parceria aqui é de nós caminharmos juntos, nós sermos apoiadores um do outro. Inclusive, o Paulo e eu, a gente sempre toca muita figurinha sobre o que você está fazendo na sua plataforma, o que eu estou fazendo na minha. Inclusive, ele até está usando o mesmo desenvolvedor que a gente colocou na nossa, né? Que é o Cademy, que dá esse ambiente Netflix, que quem me falou foi o Felipe Matheus, que é o nosso designer e o meu sócio. Eu não conhecia essa plataforma. Quando eu vi, eu falei, uau, isso aqui é muito bonito, muito legal, facilita demais é user-friendly. O cara chega lá, já sabe o que tem que fazer. É uma capinha de filme, assim, pumba, clica, tá no curso. Isso. Então... E outra coisa, Jean, e facilita muito, porque sempre as pessoas me perguntavam, Paulo, não dá para fazer os seus cursos pagando um preço só? E realmente não dava, eu não oferecia porque eu não sabia fazer e não tinha conhecimento de uma plataforma que poderia fazer isso. Então, essas nossas plataformas, tanto a Didascalia quanto o Theo Club, eles trazem tudo com um acesso só, com uma assinatura só, num lugar só, e você pode fazer na sua velocidade, você pode fazer no seu ritmo. Você pode, em vez de ficar zapeando, né, fake news na internet, você vai lá e zapeia boa teologia. Esse é o nosso objetivo final. Exatamente. E acho que o grande diferencial é que o pessoal fala assim, mas por que vocês, em vez de fazer isso pago, por que vocês não criam um canal do YouTube e disponibiliza tudo de graça? Um Zé Mané veio me fazer essa pergunta esses dias. Eu falei, por uma razão muito simples. O YouTube, ele não tem uma lógica de progresso, de começo e fim. O YouTube é randômica, um negócio que assim, ele te recomenda uns vídeos que foi de 2010, de 2015, não tem uma ordem, não tem uma sequência, não tem uma didática, não tem uma ementa, não tem um sistema de avaliação, não tem um sistema de conversar com o professor, vai ter os comentários. Meu Deus do céu, é muito diferente você responder em alguém nos comentários e você responder a pessoa no WhatsApp, como a gente faz com os nossos alunos. Então o diferencial de você ter tudo isso numa plataforma só você traz o conteúdo mastigado e organizado para a pessoa que quer estudar. Ela pode acessar numa plataforma muito melhor do que o YouTube. Não tem anúncio. Não tem que ficar clicando, pular este anúncio o tempo todo. Ficar com coisa que você não quer. Ou seja, atrapalha o seu aprendizado. E, obviamente, a gente tem que pagar por tudo isso, a gente tem que arcar com tudo isso, a gente tem que colocar um valor muito simbólico. E o preço que o Paulo cobra e que eu cobro, comparado com tudo aquilo que a gente oferece, está de brincadeira. Se um cara profissional viesse fazer uma análise do que a gente está oferecendo, ele fala, vocês estão loucos. Vocês estão dando de graça. Porque o nosso objetivo... Por isso que a gente pode falar. Nosso objetivo é democratizar a teologia. Né? Como que é? É só ver. É só vem e ver. Vem ver. Entra aí para você ver. Vem ver. Esses dias um cara entrou aqui no teu clube, foi antes de ontem, falou, cara, não acredito. Você tem curso de tudo, tem aula avulsa pra tudo. Falei, é o que eu tô falando, é a Netflix da teologia reformada. E o bacana é que eu tenho a minha ênfase, que é de fato a teologia reformada. O Paulo tem a ênfase dele, que é mais o estudo da Bíblia, línguas originais. E essas duas coisas se completam, a gente precisa das duas coisas. E a gente pode se complementar até mesmo fazendo essa parceria, que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter. E mais pra frente, quem sabe... vamos ter um curso completo do Jean na plataforma do Paulo, um curso completo do Paulo na nossa. A gente vai trocando as figurinhas aí, né? Tem muita lenha para queimar. Já tá convidado. O convite já tá feito. Aliás, tem gente já perguntando aí nos comentários, não, fala o cupom, onde tá o cupom, manda o cupom. Os cupons só são para os alunos receberam diretamente esses cuponzinhos e você precisa ser ou aluno do Theo Club ou aluno do Didascalia para ter essa troca, né? Essa comunhão aí e receber esses cuponzinhos. Não adianta ir lá no Google procurar o cupom. Não vai achar. Não tá lá. Sabe aqueles cupons da Amazon, cupons de mercados? Não adianta. Cara, isso você nunca procurar. Funciona comigo. Eu já procurei muito, mas sempre que eu tento usar já tá expirado, cara. Não vai adiantar pro nosso caso, porque, aliás, toda vez que vem um cara do Didascalia pro teu clube, a primeira pergunta que eu faço é: você é membro do Didascalia? E aí, se o cara falar sim e não é, já começou mal. Porque já começou quebrando os 10 mandamentos. Então, meu amigo, aqui o negócio aqui tem vigilância, entendeu?
Vem com o Tem cupom você que de inteligência fato artificial aqui. tem até inteligência artificial aqui. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, cara, pra gente ir caminhando pros finalmente aí, né? Quais são os cursos que você pensa em lançar no futuro lá no Didascalia? Que eu sei que já tem coisa nova que você falou aí, né? Uhum. Nós estamos agregando conteúdos de outros professores, né? Nós temos o curso do Alexandre Melhoranza, que acabou de começar. Ele fala um pouquinho do relacionamento de Deus com o seu povo na perspectiva do Antigo Testamento. Amanhã a gente lança o curso do Marcos Botelho, né, Mosaico Bíblico, né, como pensavam os autores bíblicos, é um curso de interpretação bíblica, bem básica, mas que vai te ajudar muito na hora de você entender a narrativa geral e como isso se aplica nos gêneros literários bíblicos. Nós temos também no pipeline o curso do Vitor Fontana, de liberalismo teológico. Vou lançar um curso, olha só, Jean, o curso se chama Interpretando as Origens, como a gente interpreta Gênesis 1 e 2, um mini Legal. curso aí que está vindo. A gente acabou de lançar o mini curso de manuscritologia do Novo Testamento, então se você quiser saber sobre crítica textual, os rudimentos estão lá. E ó, a cada 15 dias a gente está colocando um conteúdo novo, né, um curso novo, um mini curso novo, que com certeza vai abençoar muito a sua vida e vai dar para você opções de ser enriquecido com os mais diversos temas da teologia. E você, Gê, o que tem aí de coisa boa vindo de novidade na sua plataforma? Tem muita coisa boa legal também, ó. Aliás, eu fiquei muito interessado aí nesse curso de Gênesis aí, interpretando as origens, muito bom. É um tema que me é muito caro, eu tenho escrito bastante sobre isso aí. Olha, a gente tem bastante coisa chegando, a gente tem conteúdos inéditos todas as semanas, então eu me fiz um compromisso maluco aí que eu tô tentando cumprir. Toda semana tem conteúdo inédito. A gente acabou de lançar, finalizamos a última aula, um curso de prolegômena em teologia sistemática, completinho, bonitinho. Tem aula de 1h30. Ou seja, Isso é é lá de seminário. conteúdo bem rico mesmo para você procurar, para você tentar esgotar o máximo que você puder desse assunto. Tá lá um curso completinho sobre teologia sistemática 1, que seria a prolegômena. Eu tô com um plano aí de lançar um curso sobre a doutrina do ser humano e do pecado. Estou com um plano de lançar um curso sobre a doutrina da salvação e um plano sobre a doutrina da igreja. Então você tem esses 3 cursos no radar aí. E tem um outro curso que eu tô querendo lançar, que é um curso que tem a ver com a minha tese de doutorado, trabalhando a graça comum e a graça particular, como essas duas graças estão unidas, como essas duas graças são distintas e como as duas nos informam para participarmos no mundo, que essa é a minha tese de doutorado. Estou pensando em fazer um curso chamado Maravilhosas Graças, que é a graça comum, graça particular. Vamos ver para quando que eu faço isso. E tem alguns colegas que eu também convidei para ensinar. A ideia nossa é tirar a nossa cara um pouco, né, da plataforma e convidar outras pessoas. Eu convidei agora um rapaz meu que foi um colega de mestrado, Felipe, para fazer um curso completo de apologética para gente. Que bênção, é Temos só. também um outro colega meu, que foi colega de mestrado, que vai preparar um curso sobre a introdução à patrística. Ele é especialista em patrística, inclusive vai aplicar para o doutorado em patrística aqui. Legal. Nós temos um outro rapaz fazendo um curso sobre economia, que é o meu amigo Matheus Ortega. Muito em Autor breve. de livro, né? Né? Só cara bom. Ele me prometeu que ia fazer alguma coisa. Vou até cobrar ele. Não sei se ele tá assistindo aí, Matheus. Tá assistindo? Vou cobrar você, hein, cara. Você tá me devendo um curso de economia e fé cristã. E temos um outro curso chegando aí, que vai lançar amanhã. Amanhã é o dia do lançamento, vai ter live com ele, que é o Gustavo Arnone, Pensando para a Glória de Deus. É um curso de filosofia para cristãos. Como eu falei, é um curso completinho, cara. Desde o que é filosofia, do que é filosofia cristã, passando pelos principais autores que, dentro da tradição cristã, escreveram sobre filosofia. Então, tem muita coisa por vir aí. Isso que é o bacana de você fazer parte de não apenas um curso, mas de uma plataforma, de uma comunidade. Você sempre vai crescendo nessa plataforma, você sempre vai aumentando, tem possibilidades maiores. Por isso que a gente incentiva você de fazer logo o plano anual e ficar pelo menos um ano desfrutando do conteúdo, porque você desfruta de muita coisa que está por vir também. O pessoal não vai se arrepender, com certeza,
que é muita coisa boa vindo aí. Então, os nossos alunos, fiquem ligados, né? Você já deve ter recebido na sua caixa de e-mail todos os cupons para a gente fazer essa comunhão, né? Esse compartilhamento de informações, essa ampliação de horizontes. E a gente sempre vai estar junto, né? O Jean é um querido amigo, né? Assim, ele é mais novo que eu, mas é um irmão mais velho no ministério, né? Tem uma rodagem maior, o rodômetro dele rodou mais, né? E ele tá vindo, ó, cadê o seu livro? Quando que sai o seu livro? Ah, verdade. Pô, o livro já tá preparado, já tá pronto. A capa já foi aprovada. Janeiro de 2022 vai ser o lançamento. Sabe por que demorou um pouco? Porque o livro não é muito pequeno. Quando o pessoal da editora viu que eu tinha entregado pra eles, falou, é sério? É esse aqui? Você tem certeza? 600 páginas. E aí, não, é esse mesmo. Aí se vocês quiserem mudar a formatação lá pra diminuir, fica a critério de vocês. Mas no Word deu 600 páginas. Então demorou um tempinho aí pro meu primeiro revisor dar uma limpada, né? Meu português tá bem enferrujado, deu uma limpada no português. Agora tá passando por um segundo, capa, daqui a pouco diagramação, mas até janeiro de 2022 já tá tudo finalizado. Inclusive o meu amigo Paulo ontem escreveu um dos endossos, que eu agradeço muito aí pelo carinho. Eu escrevi endosso no livro dele também, então pagou a conta. É isso que eu ia falar, Então é sempre um prazer. E vai ser uma obra, olha, vai ser uma obra que... A gente já fez uma live sobre isso, né? Busca aí no nosso canal, mas vai ser um enfoque bem diferente daquilo que você está acostumado. Com certeza, sobre teologia sistemática. O que eu posso falar para vocês é que o prefácio do livro foi escrito pelo Leandro Lima, que também é um teólogo sistemático, professor dentro do Jump. E a apresentação do livro foi escrita pelo meu caríssimo Hernandes Dias Lopes. Olha só. Aí sim, hein? Aí eu senti firmeza. Mas é isso, cara. Algo mais que você quer contribuir aí? Não esquece de pedir os cupons para mim, hein? Não, tá. Não, você já me passou os cupons. Não, falando pro pessoal que tá aqui assistindo, você já sabe. É verdade. Você já divulgou. Vamos lá. Então, vamos lá, né, pessoal? Receba aí os nossos cupons, seja aluno das nossas plataformas, e vamos ver se a gente faz mais esses cross aí, né, para conversar sobre outros assuntos, né, coisas importantes, interessantes. Vamos ver se a gente já junta e faz mais coisa junto. Da minha parte, eu fico muito feliz em ter essa parceria com o Theo Club, que vem agregar, né, uma parte importante do conteúdo da minha plataforma, do Didascalia, e a gente espera que tudo isso possa reverter em bênção para os alunos e mais adiante bênção para toda a igreja. Essa é a nossa oração. Amém. Então vamos aproveitar e orar aqui, Paulo. Bora. Você que acabou de virar reverendo aí, por que você não ora, hein? Eu já sou meio velho, já tenho quase 10 anos de ordenação, hein? Oro sim. Pastor mais velho a gente obedece. O bispo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos como é bom nós desfrutarmos da tua graça, crescermos no teu conhecimento, e nos ajuda, ó Pai, por meio das nossas plataformas, por meio do contato de toda a informação teológica que nos está à disposição, a amarmos mais o Senhor, a termos o nosso coração mais abrasado para as tuas obras, para contemplarmos com novos olhos e com uma nova lente as tuas maravilhas, para que possamos amar mais também a tua igreja, sermos mais piedosos, a fim de que todo o nosso labor teológico possa reverter em glória ao Senhor. Abençoa, Senhor, todos os alunos do Theo Club, todos os alunos da Didascalia, que juntos possamos ir cada vez mais adiante, pregando a tua palavra e preparando a tua vinda. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pessoal que nos assiste aí. Obrigado, Paulo. E a gente se vê numa próxima aí. A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.